Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelos links compartilhados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, que são os idosos, não é? O porquê que nessa sociedade eles são colocados à margem dela. Aliás, para começo, nós vamos dar boa noite para Dri Desotti. Boa noite, Dri, seja bem-vinda. Boa noite, 50 mil. 50 mil. É ótimo. Boa noite também, Bia. Como é que vai? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Tudo bem? E para fazer parte do trio, né? As mulheres que estão aqui, a Rô. Boa noite, Rô, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, pessoal? Oi. E para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para a Dri sobre o primeiro assunto que eu abordei, sobre os idosos estarem meio à margem desse sistema. Como isso acontece, Dri? Como que você vê isso hoje, né? Hoje em dia, no passado dos tempos, a gente sabe de antigamente, quando a gente vê a história. Mas hoje, como isso tem acontecido? Quando a gente fala de hoje, né, na verdade, a gente está falando da sociedade capitalista. Porque quando a gente vai nos locais que ainda estão preservados, né, dessa máquina nefasta que é o capitalismo, a gente percebe que os idosos, eles são valorizados. Então, assim, nas tribos, nos locais, nos vilarejos, né, da China, do Japão, em alguns lugares da Índia, os lugares que não foram ainda abduzidos pelo capitalismo, a gente percebe que ainda existe, né, essa tradição, esse respeito nos quilombos, né, em todas as comunidades nativas, né, mesmo os caiçaras, são pessoas que eles funcionam de uma forma em que os idosos, eles são o centro. Os idosos, eles são reconhecidos pela sabedoria, eles são respeitados pela autoridade que essa sabedoria traz, e existe uma ética, existe uma honra, um código, né, de honrar os antepassados, de acatar, de respeitar. E hoje, nessa sociedade que está embolando tudo, né, a gente percebe, assim, os valores estão se perdendo um pouco, né? E por isso que, assim, eu vou aproveitar, né, que está nisso mesmo, nessa história de campanha, né, de dizer que o foco da minha campanha, eu digo, são pelas mães, filhas e avós. Nós queremos recuperar o respeito nesse vínculo, né, tanto o respeito dos idosos em relação aos adolescentes, que os idosos possam respeitar também, né, os valores e o ser, o indivíduo, né, dos adolescentes e das crianças, que isso já de certa forma acontece, mas às vezes a cultura, né, é diferente, mas principalmente, né, resgatar o respeito dos mais novos com os idosos. Os idosos nessa sociedade, eles são vistos como alguém que não precisa mais estar ali, né? A gente percebeu isso claramente na postura do presidente, das pessoas que elegeram, né? Quando começou o surto do Covid. Não, mas aí vai morrer um outro, mas é porque tinha que morrer mesmo. Então, esse descaso, né, até uma maneira de deixa morrer, porque é menos despesa, né? Porque o idoso, ele custa, né? Todo o serviço de saúde, né? Os atendimentos, os remédios, fisioterapia, né? O corpo, ele vai deixando, né, não é um carro zero, né, é um carrão antigo, de coleção, né, então quem tem carro de coleção sabe o que é, né, e aí essa sociedade que vê só o lucro acima do indivíduo, tende, né, a olhar para o idoso como um peso morto, né, como algo que ali não está mais produzindo, o que tem que estar aqui enchendo o saco, né? Então, essa live, ela vem dar o tom, né, da minha campanha, que é essa valorização, que é esse olhar para as pessoas mais velhas como o nosso tesouro, como os guardiões da nossa história oral, como os guardiões da nossa memória, e como pessoas que precisam ser extremamente respeitadas. Sabe, as pessoas, quando estão mais velhas, elas
tudo dói, tudo é mais difícil para se locomover, para entender. E isso, quando a gente está com dor, qualquer pessoa que já passou dor, e uma dor crônica, sabe o quanto que isso irrita. Então, as pessoas idosas, elas tendem a ser mais irritadas, né? Então, esse respeito, né, que eu venho aqui reivindicar, ele envolve uma compreensão, uma tolerância, um carinho, um entrar por um ouvido e sair por outro de certas situações. Então, é tudo isso que, essa é a minha visão, né? É trazer, resgatar os antigos valores, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, que os idosos, né, também possam olhar para os jovens e aceitar, né? Se um neto é homossexual, né? Se uma neta, ela gosta de se vestir diferente, o que parece vulgar, né? Isso é a maneira, né? Os jovens hoje, olha, estou falando né de novo, Eric, estou com essa mania. Eu consigo cortar. Mas é criar, né, esse respeito mútuo, mas principalmente, né, essa valorização, esse olhar para essa população que é grande e que hoje está segurando a onda. Muito idoso com a sua aposentadoria está segurando a onda da família agora na pandemia. Muita avó, muito vô está ajudando o neto a fazer lição, está cuidando de neto que não está indo para a escola. Então, assim, tem muito, né, a que agradecer, a gente tem muito que respeitar e muito que acolher. E trazer para perto da gente, trazer para perto da máquina pública toda essa população de idosos, com oficinas, com atividades, com dança, com arte, com canto, com oficina de tecnologia para manejo do celular, para poder ajudar os netos na lição. Tem muita coisa, é uma galera maravilhosa que está aí, às vezes, quietinho num canto e que precisa ser trazida para perto, abraçada e acolhida. É isso que eu tenho a dizer. Por falar nisso, nós temos aqui a Rose, que a Rô faz um trabalho há muito tempo com isso, e pode nos falar, porque a Rô não é só psicopedagoga, mas também é professora de adolescentes. Então, ela sabe mais ou menos como é esse vínculo, como eles são vistos pelos adolescentes e como também eles o veem. Então, Rô, nos conta um pouco como que é esse processo. Então, né, a Adri estava falando dessa questão do olhar, né? A gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente está retrocedendo um pouquinho no olhar para os idosos, né? A longevidade está aí e a gente estava até avançando um pouquinho, tantas autoridades aí em gerontologia como o Alexandre Kalacha, a Miriam Goldberg, né? Falando a respeito que nós temos ainda uns 30 anos a mais aí para viver do que gerações passadas, né? E a importância da gente cuidar do nosso envelhecimento, a importância da gente ter um envelhecimento saudável e a importância da sociedade ter esse olhar para esse idoso, porque quando a gente pensa nos idosos, a gente não está pensando em alguma coisa distante da gente está pensando no nosso presente também, porque o envelhecimento vai chegar para todos, né? É bem democrático. Então, às vezes a gente a sociedade tem preconceito, tem racismo por causa da questão da cor, a questão da opção sexual. Agora, velho, todo mundo vai ser um dia, porque se não for é porque vai morrer jovem, né? Então, quando a gente tem essa preocupação com o envelhecimento, com o idoso, a gente está se preocupando com o nosso futuro. E a gente está retrocedendo nesse olhar aqui no Brasil, né? Nessa pandemia, a gente pode ver claramente isso, porque muitos políticos colocou o idoso como se fosse um descarte. Mas é só o idoso, né? Essa doença, ela vai acometer só idoso, é só o idoso que tem risco. Na verdade, a gente viu que não é, né? Mas muitos empresários e políticos colocaram nesse patamar, mas, enfim. Quando a gente trabalha com os idosos, que a gente vê que o melhor que a gente pode preservar é o capital humano, é muito mais importante do que o capital monetário. Então, os países desenvolvidos, os países que têm um olhar um pouquinho melhor em relação à vida, tratam muito melhor os idosos, né? Então, no Japão, a gente vê como eles reverenciam a sabedoria dos mais velhos,
como os professores, principalmente os mais velhos, são respeitadíssimos, né? Professor, em geral, é respeitado. Aqui no Brasil, o professor também não é nada respeitado, né? Não tem valor, e ultimamente tem tido menos ainda. Então, os países desenvolvidos, eles dão toda assistência, toda estrutura para que as pessoas envelheçam bem. Então, em países desenvolvidos, as pessoas têm atividades para prevenir questões de memória, para prevenir problemas demências, problemas que acometem no envelhecimento, enfim, eles têm uma boa assistência médica, né? Eles não são deixados de lado, como em vários lugares, como no Brasil, por exemplo, que não tem, assim, esse preparo, né? Não tem esse olhar para os idosos. Enfim, eu acho que a gente só vai começar a desenvolver mais, a evoluir mais, quando a gente perceber que, cuidando dos idosos, a gente está cuidando da sociedade, a sociedade que tem... E eles têm muito a nos ensinar. Os idosos, eles trazem, assim, uma experiência, e eles são muito pouco ouvidos, né? Eles são, assim, a questão cronológica que é levada em consideração, e muitos deles têm muita história para contar, têm muita sabedoria para compartilhar, e as pessoas não valorizam, né? Eles infelizmente, sofrem muita discriminação e preconceito. Eu acho que a gente tem que melhorar esse olhar. Tem assim, algumas políticas públicas, né? Tem alguma coisa engatinhando aqui no Brasil, mas eu acho que ainda é pouco. Eu espero que depois dessa pandemia aí, com tudo que a gente viu acontecer em relação a esse assunto, as pessoas tenham despertado, né? Eu acho que quem já estava preparado para despertar para esse olhar em relação ao idoso, com certeza eu acho que vai pensar em fazer alguma coisa a mais pelo idoso, sabe? E quem já estava ali naquela mentalidade fechada de achar que o idoso é descartável, talvez ainda demore um pouquinho para despertar, mas eu acho que muita gente deve ter ficado, assim como eu conheço muitas pessoas que ficaram chocadas com algumas posturas, né, em relação a essa questão da pandemia, em relação à idade. Eu acho que muita coisa vai mudar, espero eu, né, que isso tenha despertado também numa boa parcela da população, vontade de trazer esse idoso para a sociedade, vontade de ouvir mais esse idoso, e de fazer com que ele produza, né, com que ele utilize a criatividade que ele tem, porque o idoso pode ser muito criativo. Por falar nisso, nós temos aqui a arquiteta Bia, que ela pode falar um pouco mais sobre isso, para eles usarem essa criatividade, eles precisam de acessibilidade. Então, para isso, eu gostaria de perguntar para a Bia. Bia, como que isso tem caminhado no Brasil de hoje? Olá, fiquei um pouquinho fora do ar aí, deu um probleminha aqui, mas agora retomando. Boa noite a todos. Não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Beatriz Antonini, sou arquiteta, já formada há alguns anos, e nos últimos 8 anos eu tive a possibilidade de estar trabalhando no Ministério da Saúde, na área da pessoa com deficiência, e com isso despertou em mim um olhar diferente, né, para essa questão, tanto da acessibilidade quanto do idoso mesmo, né? Então, nesses últimos tempos, eu tenho me aprofundado bastante nesse assunto, e em relação à arquitetura, né, aos espaços, né, que a gente muitas vezes não tem esse cuidado diferenciado, né, com os nossos pais, com conhecidos, e eu acho que faz toda a diferença aí na vida dessas pessoas, né, que vai desde como deixar uma sala acessível para esse idoso, né, como que ele pode ter mais autonomia, segurança, e poder viver na sua própria casa com alguns ajustes, né? Às vezes não precisa de muita coisa, mas assim,
tirar um tapete do meio do caminho, deixar menos objetos possíveis, né? Mas tudo isso a gente tem que estar sempre tendo uma conversa muito profunda com esses idosos, porque a questão da afetividade, né, das histórias, das memórias, são coisas muito fortes na vida deles, né? Então, esse cuidado, por exemplo, eu tenho um caso que eu acho muito interessante, que chegou um arquiteto e quis tirar um tapete, e o casal tinha ido da Europa esse tapete. Então, foi assim. Acho que a Bia teve um problema normal, não é? E enquanto a Bia não retorna, eu trago à baila uma pergunta que a Gisele fez, que tem tudo a ver com o que a Adri estava comentando sobre os idosos estarem na vida ativa, que é a seguinte pergunta: vocês acreditam que a pandemia trará impacto negativo para aqueles acima de 60 anos no mercado de trabalho? Qual a sua opinião, Adri? Eu acho que isso, assim, a pandemia, ela está sendo uma caixinha de surpresa, né? Assim, os impactos que a pandemia está trazendo, porque ao mesmo tempo, com certeza trará, porque a pandemia vai trazer o impacto na economia e nos cargos, né? O desemprego está aumentando, né? Com a crise que isso causou, e obviamente, na hora de cortar, eles cortam os mais velhos, né? Eles sempre, é aquela história dos descartáveis, né? Então, eles vão acabar cortando os mais velhos. E eu sinto, é engraçado, eu vejo isso no consultório, sabe? Uma coisa que eu sempre comento, acho que eu devo ter comentado em alguma outra live. Tem pessoas que eu atendia antes da pandemia e que com a pandemia sararam. Eram pessoas que eram de natureza caseira e que o fato de ter que sair para trabalhar e correr e pegar o carro e vai e busca criança e não sei o que, e vai, gerava uma ansiedade, uma angústia que a pandemia, o fato de ter ficado dentro de casa, tranquilo, assim, serenou internamente essas pessoas. E aí tem outras pessoas, né, que é o contrário, que estava tudo bem e que o fato de ter a pandemia e parar, a pessoa foi obrigada a olhar para os seus próprios monstrinhos. Então, eu sinto, né, um palpite, porque isso a gente vai ver depois com pesquisa e com depoimentos, né, mas eu acho que a pandemia, de certa forma, ela, por um lado, ela angustiou os idosos, porque eles tinham o ritmo de ir na feira, de ir no mercado, de andar e ficou muito preso dentro de casa, mas, por outro, deu uma significância, porque muita gente acabou ficando mais perto, né? Às vezes, se esse idoso morava com mais gente, acabou convivendo ali, né? Mas, no geral, as pessoas ficaram mais sozinhas, porque ficou cada um na sua casa. E em relação aos empregos, com certeza vão ser os primeiros a serem afetados, né, Gi? E, Gi, sempre aí presente, ponta firme. Obrigada pela presença, viu? A Bia está voltando, eu acho. Por falar nisso, né, Adri? Quê? Eles já são afetados sem a pandemia, né, Rô? Eu acho que a Rô deve ter também no consultório dela, mas a maioria deles, às vezes, levam a casa nas costas. Não é mais ou menos assim, Rô, que acontece? Muitas vezes sim. Tem várias situações, né? Tem essa situação do idoso ser explorado, né, pela própria família. A gente vê coisas absurdas que a gente pensa que está muito longe da gente de acontecer, mas a gente vê, eu já vi, assim, idosos que são abandonados nessas instituições, e aí as pessoas, para pegar a casa, para pegar, enfim, herança, os filhos acabam abusando um pouquinho, né? E se a gente não tiver uma política, assim, mais enérgica em relação a isso, não é muito difícil de dar esse tipo de golpe, não. Enfim. Mas o meu público, assim, o meu contato, graças a Deus, é bem diferente, né? Eu tenho muitos idosos que os filhos me procuram porque querem que os pais sejam ativos, que querem dar uma qualidade de vida para os seus pais. Então, é bem gostoso de ver, assim, a dedicação que a gente vê, né? Os filhos que se preocupam mesmo com os pais, eles querem que eles façam
eles têm interação social, que eles façam atividade cognitiva, e eles acompanham, e eles perguntam para a gente, e vibram quando vêm os pais mais contentes, né? Então, eu tenho esse privilégio, digamos assim. Mas, voltando nessa pergunta da Gislaine, né? O nome dela? Gisele, o nome dela. Gisele? Então, Isso. Por outro lado, eu acho que talvez as pessoas mudem um pouquinho o olhar em relação aos idosos, porque eu acredito que, assim como eu, e muitas pessoas que eu conheço, devem ter ficado tão indignadas com esse preconceito, com essa discriminação que os idosos estão passando nesse momento, que eu acho que muita gente deve ter percepção, sabe? E estão sentindo, assim, vontade de valorizar mais os idosos. Então, talvez eu acho que tenha um fluxo contrário aí, em relação a essa valorização. Eu acho que, talvez até por causa dessa pandemia, uma boa parte da sociedade passe a pensar mais nos idosos de uma outra maneira como antes. Então, eu vejo um pouco por esse lado também. Eu sou um pouquinho mais otimista nesse momento, assim, sabe? De pensar que agora sim, com todo esse revertério que houve, as políticas públicas também em relação aos idosos vai melhorar, sabe? E eu acho que as pessoas vão passar a ouvir um pouquinho mais em relação a eles. A Bia voltou. Pois é, a Bia voltou. Mas eu acho, Rô, eu particularmente já vejo um lado um pouco mais negativo. Eu não sei se a Adri concorda comigo, mas hoje, como o mundo é tudo muito rápido, talvez exista essa valorização, mas por pouco tempo, e volte a mesma máquina, o mesmo sistema de sempre, sabe, Adri? E no caso, isso voltando novamente, o que é que nós podemos esperar do município? Esperar do quê? Eu não ouvi direito. Município. Hã? Ai, perdão. Do município. Ai, tá com problema no cidade, microfone. os vereadores, da questão política. Da questão política. Então, por isso que eu acho que a gente tem que, enquanto, né, pessoas dentro da política, ou dentro da máquina pública, a gente tem que ser, né, que oferecer um foco de resistência nesse sentido, de insistir nessa valorização dos idosos, de insistir, né, de aproveitar, já tem várias leis aí, já tem vários projetos que foram desmontados e que seria interessante retomar, para que, assim, para que o serviço público se ocupe disso, de oferecer espaços de convivência, de oferecer atividades, de incluir esses idosos no que já existe, e de poder, né, ter esse... É uma questão de compromisso, com essa população, é o principal, porque quando existe um grupo que se compromete, então vai ter gente brigando, e quando tem briga e quando tem gente enchendo o saco, as coisas acabam acontecendo de um jeito ou de outro. Então, eu acho que o segredo é se comprometer a encher o saco, né? A gente, né, enquanto legislativo, a gente não pode prometer que vai acontecer, porque não depende, não está na mão da gente a caneta, a gente não sabe quem vai entrar. Mas a gente se compromete a encher o saco, a estar sempre falando, a estar esbravejando, e a estar, assim, acolhendo, como eu disse, protegendo e lutando por essa parcela da população tão importante. Porque resgatando essas pessoas, a dignidade dessas pessoas, a gente está resgatando a própria dignidade, a dignidade de todo o povo, porque eles são os guardiões dos nossos valores, não no sentido de caretice ou de valores antigos de preconceitos, mas no sentido de sabedoria da vida, de jeito de ter aquela hortinha no fundo do quintal, de saber costurar algo, de saber dizer uma palavra sábia num momento de sofrimento. Né? Então, essas coisas se dispersam, né? Quando a gente faz um descaso, né, com toda a população de idosos, a gente fica à mercê de impulsos, de desejos, de emoções que nem sempre são as melhores, né? Então, eu acho que nesse momento, né, e para isso, eu puxei essa live, eu chamei essa live, né, que é para afirmar o meu comprometimento com essa
faixa da população, né? Acima de 60, né? Que é considerado idoso, e aí todos, né? E eu vi um pequeno vídeo que viralizou essa semana, eu recebi no grupo da família lá dos Candelarianos, dos Zurita Fernandes, a família do meu pai, dizendo, o Ronivon dizendo que a gente vai crescendo e a gente para com 25 anos. E o resto da vida a gente vai ter 25 anos. O corpo vai envelhecendo, mas a gente está com 25 anos. Então é bem isso, porque eu vejo por mim, quando eu tinha 15, ou 20, ou 30, eu pensava que quando eu fosse velha, eu ia ser velha inteira por dentro. E agora eu vou fazer 57 e eu me sinto com 25. Então é bem isso. Todo mundo, né, que passou dos 25 continua com 25, só que o corpo físico vai exigindo mais cuidados, mais atenção, mais tempo, mais dengo, né? E aí Ou seja, o comprometimento dos vereadores é a fiscalização, então. É fiscalizar como está andando a máquina. E encher. Vamos aproveitar a Bia aí, que está carga, eu tô ficando nervosa. Então agora, pelo jeito, a Bia já entrou. Eu estou curioso na história do tapete, Bia. Bia, fala aquilo também que a gente estava conversando uma vez sobre o batente das portas. Às vezes as pessoas estão construindo, né, o box do banheiro de não ter degrauzinho. Eu achei legal aquelas dicas que você deu. Gente, desculpa, eu estou com, pelo jeito, sérios problemas aqui, mas vamos lá. Vou tentar retomar aqui a minha historinha do tapete e tudo mais. A do tapete, o que ficou resolvido no final era que esse arquiteto sugeriu, para que eles não perdessem essa memória, essa história toda, ele sugeriu que eles fizessem um quadro desse tapete. E daí foi ótima a ideia, né? Porque eles ficaram super satisfeitos, a memória deles estava ali, né? De alguma forma. Então, foi uma ideia interessante, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem muitos detalhes que podem estar ajudando no dia a dia essa autonomia, né, desses idosos e até dos deficientes, que são coisas simples até, né, de resolver, por exemplo, elevar um pouco a altura da cama, para que ele não tenha que fazer tanto esforço na hora de sair da cama, ter uma barra de apoio ali para ele se apoiar na hora de levantar da cama. Eu acredito, são soluções mais práticas do que arquitetônicas mesmo, né? Mas são coisas que muitas vezes esses idosos não admitem, né? Por exemplo, você colocar uma barra, tem uma outra história também que eu acho que é bem simbólica, que era uma senhora que todo dia ela adorava ir no café da manhã tomar o seu café na cozinha. Só que a dificuldade de levantar da cama e chegar até a cozinha era tão grande que ela acabou se acomodando e só ficava no quarto mesmo. E alguém chegou e sugeriu que ela colocasse uma barra desde a cama dela, né, e tivesse esse apoio, essa segurança, até ela chegar na cozinha. Então, foi uma transformação na vida dessa senhora, sabe? São coisas assim, são detalhes que muitas vezes a gente, no dia a dia, até como filho, né, não tem esse olhar mais afinado, né, que poderia estar dando uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, que seja a avó, enfim, seja lá quem for, né? E são coisas que a gente precisa pensar, e até na construção, né? Porque a gente também, geralmente, quando faz a casa, não faz uma casa que vai mudar a cada 5 anos, a cada 10 anos, né? Então, pensar muito na largura das portas, na largura do corredor, porque se não precisa nem estar velho, né? Mas se houver necessidade de uma cadeira de roda, essa pessoa ter uma autonomia de
até fazer esse movimento, né, para chegar com a cadeira de roda até onde ela quer ir. Então, são alguns detalhes que, às vezes, na hora do projeto vai gastar um pouquinho mais, né, em termos de metros quadrados, mas que são importantes no dia a dia, né, dessas pessoas e transformam mesmo a vida das pessoas, né. Eu tenho um caso, por exemplo, que a parte de baixo da casa só tinha um lavabo. Aí, essa pessoa teve que fazer, a senhora teve que fazer uma cirurgia e teve que haver uma transformação nesse lavabo e colocar o chuveiro em cima do vaso sanitário para que ela pudesse ficar na parte de baixo da casa. Então, por que não, na hora de projetar, já pensar na casa com um espaço apropriado que possa virar um quarto futuramente, que tenha um banheiro completo ali embaixo, né? São algumas dicas que a gente vai dando durante todo esse processo do projetar, né? Então, são algumas sugestões que eu acho que sempre são muito relevantes, porque a gente constrói para morar, provavelmente para o resto da vida, né? E aí, agora, por exemplo, teve a revisão da NBR 9050, que dá esses parâmetros para a questão da acessibilidade, né? Então, ela era antiga, era de 2015, e agora em 2020 ela foi totalmente revisada. Então, são situações que a gente dá condições muito melhores, né, na vida dessas pessoas que já são tão esquecidas, tão colocadas de lado, e às vezes pequenos detalhes fazem essa transformação, né? Não sei se era isso, Dri, ou tem alguma coisa, me lembre aí que eu tenha falado. Bia e Dri, perguntar para vocês, e quem não tem poder aquisitivo de fazer isso? E aí, como que faz? Fica sem? Mas de fazer o quê? Essas adaptações? Isso. Essas mudanças? Isso. Olha, Eric, é complicado, mas assim, eu posso te dizer que às vezes são coisas simples, não são custosas, né? Desde você levantar um pouco, ou colocar um calço no pé da cama, no sofá, que muitas vezes a pessoa senta e depois não tem o impulso para levantar, né? São pequenas coisas que você pode fazer uma adaptação sem muito custo e que transforma a vida dessas pessoas, né? Às vezes, um móvel que está ali há anos naquele lugar e ninguém prestou atenção que aquele móvel fica bem no caminho e que para ela ir para um outro cômodo, ela tem que dar uma volta enorme. Então, às vezes, o fato de você transformar aquele espaço já vai trazer novas condições, né? Porque a gente vai se habituando com esses layouts que vêm desde a infância, né? E às vezes é uma mudança ali de mobiliário que traz uma situação melhor, uma condição melhor para essas pessoas, né? Então, muitas vezes não precisa ter recurso, né? É observar, por exemplo, uma coisa que tenha numa gaveta, que a pessoa toda hora tem que ir lá embaixo, né? Um pano de prato, que você às vezes troca toda hora, está na última gaveta do armário, por que não colocar numa gaveta mais acima e pôr as tranqueiras que não usa tanto na gaveta de baixo, sabe? São situações ergonômicas que a gente precisa estar atento, né? E melhora a situação da vida dessas pessoas. Eu acho que é fantástico a gente estar sempre observando, né, tudo o que engloba aí o idoso, e a Rosimeire pode falar melhor do que ninguém aí nesses detalhes, né? Eu estou falando mais da questão arquitetônica, que eu acho que muda bastante, mas às vezes a gente precisa de recursos mesmo, não tem jeito, né?
Falou de Mas eu recurso, estou falando chamou mais Adri. no dia a dia, o que pode ser. Oi? Falou de recurso, chamou a Adri na conversa. O que eu ia falar Vai quando lá, você Adri. falou que tem empregos que É que não você são ia... tão onerosos, né? Eu ia brincar, ia falar, nada que meia dúzia de tijolo baiano no pé da cama não resolva, né, Bia? Põe 2 tijolos aqui, 2 tijolos, um bloco de construção embaixo de cada pé do sofá, né? Porque o problema dos idosos, muitas vezes, é o joelho, né? Na hora de levantar, se o sofá for afundado, né? Então, tem muita gambiarra, né? Toda família tem um MacGyver, que nem essas barras que a Bia falou, né? Na verdade, são corrimão. Fazer corrimão sem ser escada, né? Fazer corrimão na parede. Aí dá para fazer também com vassoura velha, encaixa lá. Chama aquele tio que tem aquelas ideias mirabolantes, né? Dá para adaptar muita coisa. O que você tem visto, Rose, aí na sua experiência? Você vai nas casas das pessoas também, né? Vou, mas aí é que tá, né? Como eu falei, eu trabalho com um público privilegiado, né? Mas a gente sabe que, sabe, às vezes é uma questão assim de você se colocar no lugar do outro, né? De ter empatia. Tem muita coisa que quando a gente se coloca no lugar do outro e a gente sabe o que eles passam e procura entender um pouco o que eles passam, a gente começa a ter criatividade para pensar em soluções para os idosos, né? Então, eu acho que se tiver políticas públicas para sensibilizar os empresários, né, os lugares em comum, bancos, comércio, enfim, para deixar essa acessibilidade dos idosos um pouco melhor, porque a gente vê que até rampa, né, na cidade, são poucas, né, aqui em Araras, agora que eu tenho começado a ver as pessoas se preocuparem um pouquinho com isso, parece que está aumentando um pouco, mas acho que precisa muito mais, né? Então, a gente vê que os idosos têm uma dificuldade muito grande, escadas, uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, precisa ir em algum comércio, em algum lugar, e ele tem uma dificuldade enorme. Vagas, também outra questão, vocês estavam falando, a questão da educação mesmo, né, das pessoas. Quantas vagas a gente não vê pessoas ocupando em mercado, em estacionamento, vagas propícias para os idosos, e a gente vê as pessoas utilizando as vagas dos idosos sem o mínimo respeito, né? Ah, mas é só um minutinho, né? Não vai aparecer ninguém agora. Então, assim, às vezes são atitudes pequenas que vão dificultando o dia a dia dos idosos, né? Além dessa questão da arquitetura, tem também a consciência, né? Às vezes em ônibus a gente vê jovens pegando o espaço reservado para os idosos, né? Então, assim, é aquela política da educação também que precisa melhorar, né? Da empatia, da educação, da consciência, de uma coisa que tem que ficar automática, e a gente vê que às vezes as pessoas não despertam para isso, né? A gente está na época... Falando Pode falar. falando em empresário, Rô, eu me lembro de uma situação assim, eu não sei se isso é possível, mas só que, por exemplo, os empresários não poderiam, falando informalmente a palavra, mas adotar um idoso, alguns idosos, não podia ter essa máquina de voltar para eles. Então, por exemplo, assim, eles têm que ter o marketing que eles têm que fazer. Daí a cidade ajuda com alguma coisa, eu não sei com o quê, porque eu não estou lá dentro, também não faço ideia. Mas, de qualquer maneira, a Bia nos trouxe aqui algumas soluções pequenas. E daí o Ricardo Buzo nos disse aqui, pela pergunta, que ele falando que fazendo isso para vários idosos tem um custo menor. E fazendo isso para um idoso só, o custo é maior. Então, ou seja, se isso ficasse a rigor de algumas empresas tendo alguma coisa assim para se trabalhar com o município na questão política, talvez resolveria alguma coisa para os idosos, principalmente aqueles idosos sozinhos. Quando eu falo os idosos sozinhos, eu não falo o idoso que mora sozinho apenas, mas eu falo daquele idoso que tem uma família, mas a família dele não faz parte daquele contexto em que ele vive. Então, não faz parte nenhuma, é como se ele estivesse totalmente sozinho. Para eles,
não existe alguém que vai colocar um tijolo baiano, não existe alguém que vai fazer alguma coisa. Então, evidentemente, a prefeitura precisa tomar uma iniciativa, não é, Adri? E eu acredito que você deva estar pensando nisso, como que a gente pode fazer isso? Será que o meio, talvez, disso seria os empresários ajudarem, ou como seria isso? Essa solução, né, em relação aos empresários, pode ser algo, pode ser uma parceria. Você estava falando nisso dos idosos sozinhos, eu me lembrei, né, de uma experiência aí que eu cheguei a conhecer na Bélgica. Existe, né, na Bélgica e em alguns países da Europa, construções, né, os prédios, é como se fosse residências para idosos em prédios, que eles fazem o apartamento, que é como se fosse uma kitnetona, assim, com uma cozinha pequena para poder esquentar um chá ou fazer alguma coisa assim mais simples. E a parte de baixo, né, aquela parte, o térreo, o piso, o térreo mesmo do prédio, é toda uma estrutura de enfermagem, de restaurante, fisioterapia, estimulação, arte-terapia. Então, a pessoa desce do apartamento dela, e lá embaixo está todo mundo, tem um espaço de convivência, ali mesmo já vai ter o atendimento de médico, de fono, do que cada um precisar, tem as salas, tem o restaurante, que as pessoas vão comer lá, vão tomar café da manhã, almoço, janta, se não quiser, se tiver de saco cheio de ver a cara de quem está lá embaixo, lá em cima tem uma infra para ficar quieto um pouco, porque eu acho que eu vou ser uma velha, uma idosa assim, que vai ter hora que eu não vou querer ver ninguém na minha frente, eu vou querer ficar quieta no meu canto. Então é interessante, né, assim, a gente pensar numa cidade que, do mesmo jeito que tem Minha Casa Minha Vida, do mesmo jeito que entrega residência aí para a população, assim, menos assistida, né, com mais vulnerabilidade, poder também pensar esses espaços dos idosos, que não seria aquela coisa do asilo, mas seria um espaço com casas, com a infraestrutura toda ali no andar térreo, ou um vilarejo, né, tipo Vila do Chaves, e que tenha perto os serviços, né, ou uma sala multi, que pode ir uma psicóloga, uma fono, faz pilates, uma piscina para hidro, né? Então, começar a pensar isso, começar a pensar nessa população que seremos nós, na verdade, né? Eu, daqui 3 anos, eu já sou considerada oficialmente idosa. Mas Creche, né, Dri? Até creche, para ficar um tempo. Existe também, Nós falamos esse creche. termo creche, mas existe como se fosse uma casadia, um lugar que eles vão... E aqui em Araras, se eu não me engano, até foi reservado um espaço para isso, que eu acho que não tem funcionado do jeito que era para ser, que é onde era a antiga ABB, ali na frente da Uniararas. Então tem coisa para fazer. Está meio desativada, né? Tinha um projeto muito legal, mas não, parece que não estava nativa. Mesmo antes da pandemia já estava meio Exatamente. Esquecido. Agora a Rose tem um projeto muito bonito. Opa! Vai lá, Rose. Não, é um projeto ainda, né? Vamos ver. Mas o que eu tenho vontade de fazer, se Deus quiser vai dar certo, é fazer um centro de idosos onde ele possa se ocupar, onde ele possa fazer trabalhos de arte-terapia, de estimulação cognitiva, de interação social, né? É trabalhar corpo, mente e alma, é fazer atividade física também, interagir. Então, dentro de um espaço que a gente pode ter um intercâmbio também de gerações, né? Trazer jovens também, para poder ensinar os idosos e os idosos, ensinar os jovens, ter uma troca, né, intergeracional aí, entre essas duas parcelas, né? E juntar uma equipe, reunir uma equipe que trabalhe com tudo. Então, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, enfim, o neurologista, ter uma equipe onde ele possa, assim, atender todas as necessidades necessárias para que ele tenha uma qualidade de vida, né? O idoso precisa, assim, de uma
de um suporte amplo, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua necessidade, e a gente que tem que se adaptar à necessidade dele, não é ele que vai se mudar à necessidade que a sociedade acha, né, que ele tem que se encaixar. É diferente de criança, né? Cada um vai trazer a sua dificuldade, enfim, e valorizar esse idoso, né, dentro das condições aí, valorizar cada vez mais. O idoso tem muito a oferecer, tem muito a viver, né? A gente está na época da gerontolescência agora. O gerontolescente é aquele que vai durar 30 anos. O adolescente dura 4 anos, 5 anos, já não é mais adolescente, vira adulto. A gerontolescência é longa, né? E a longevidade está aí. Então, a gente precisa pensar neles e na gente, né? É a nossa vida também, né? A gente quer envelhecer como? A gente quer ter um envelhecimento saudável, a gente quer ter a oportunidade de viver bem, né? Até os nossos últimos dias. Então, eu quero ter um centro, assim, onde eu, quando tiver velhinha, quero ir para lá, sabe? Eu quero ser tratada do jeito que eu vou querer tratar os idosos de hoje. Então, vamos ver se vai dar certo, né, Adri? Se Deus quiser. E a locomoção deles também é muito tem uma dificuldade grande, né? Porque, veja, eles precisam ir no médico, eles precisam ir no posto, fazer exame, voltar, e às vezes não tem quem leva. Justamente. A gente quer pensar em tudo isso, sabe? Ter alguém para levar esse idoso onde ele precisa, ter um geriatra também disponível, fazer um intercâmbio e montar uma rede de apoio para que esse idoso tenha tudo que ele precisar, entendeu? Então, eu acho que toda cidade deveria ter isso, né? Eu acho que toda prefeitura deveria pensar em ter isso. Mas, enfim, a gente vai, enquanto não tem, a gente vai tentando despertar a sensibilidade nas pessoas. E aí, nessa hora, a gente precisa procurar mesmo as iniciativas dos empresários, né? A gente precisa captar recursos, enfim. A gente precisa ir despertando devagarzinho, a gente vai tentando sensibilizar as pessoas para fazer alguma coisa. Alguma de vocês sabe por que o exame, quando o idoso espera um exame pelo SUS, demora o mesmo tempo de um adulto, demora o mesmo tempo de uma criança? Se ele faz o exame, e vamos supor que ele vai esperar 6 meses, ele espera os 6 meses, ele não entra num processo de antes, por ser idoso. Isso é possível ser mudado? Não sei dizer. É uma questão política aí, né? Isso é uma ideia muito boa, hein, Eric? Do mesmo jeito que existe, né, a vaga preferencial, do mesmo jeito que existe o atendimento preferencial, quando o idoso chega, antes não tinha. Sim. É algo que foi conquistado, um idoso poder ter atendimento preferencial em banco, em serviços públicos. E pode ser que, eu acho que dá para fazer um projeto de lei que estenda isso, né? Que essa preferencialidade, né? Ela se estenda às esperas, né? Que eles possam ser passados, né, na frente da fila, né? Do agendamento e do resultado dos exames, né? Porque são pessoas que estão correndo contra o relógio. Completamente diferente, né? E o Eric, ele tem uma experiência, porque ele está aí, ele é um pouco um cuidador também, né? Ele tem aí uma convivência muito maravilhosa na vida dele. Ah, sim. Aquele neto, aquele bom neto. Eu acho que todo mundo que se preocupa com o idoso, um dia já foram bons, se não são bons netos hoje, é porque eles já se foram, né? A Bia também, que neta que ela foi. A avó Ju, conta da avó Ju, Bia. A avó da Bia tinha um Fusca, eu lembro que ela foi buscar a gente na rodoviária uma vez em São Paulo, a avó Ju. Imagina, olha, a gente tinha quanto? 22 anos, época da faculdade, né, Bia? Que idade que ela tinha já? Ela já tinha 80 anos. Né? Mas eu sei que ela com o carro, ela era um estrago. Pra vocês terem ideia, ela esperava bater os 4 lados do carro para ela mandar arrumar. Com tanta era a constância que ela batia esse carro, né?
E ela ensinou todos os netos a dirigir, mas ela fazia muita bobagem com aquele carro. Mas ela, o meu bisavô, o pai dela, pediu uma autorização na época para o juiz para que deixasse ela dirigir com 16 anos, porque ela era mais velha dos filhos e a minha bisavó tinha um filho atrás do outro, e daí não dava para levar para a escola, meu bisavô tinha que trabalhar, enfim. Então, desde os 16 anos, ela já dirigia e tiraram o carro dela, acho que ela tinha uns 84, que foi a maior tristeza da vida dela. Ela quase morreu, tadinha. Tanta decepção. Falando nisso, Bia, qual a sua opinião? Já passo para a Adri, mas qual a sua opinião, Bia, em relação a isso? Porque você acha que tem que ter uma certa idade para o idoso estar dirigindo por aí? Eu acho que os reflexos vão diminuindo muito, né? Eu vejo assim, eu já fez muita diferença. As minhas filhas vivem reclamando, falam, nossa, mãe, como você está dirigindo mal? Já acabam comigo, entendeu? Então, eu imagino com 80, com 90, eu acho que pôr em risco a vida aí da humanidade, entendeu? Eu acho que é complicado. Então, olha lá, amiga. Ô, Eric, Rose, é assim, ó, a Bia, eu tinha um Fiat 147, né? Eu tive 2. E como eu sou surda do ouvido direito, se tá uma galera e eu dirigindo, eu não consigo participar dos assuntos, porque fica, ainda mais sem ar-condicionado, fica o barulho do vento no ouvido bom, e eu não consegui. Então, vira e meia, eu não gosto também muito de dirigir. A Bia sempre dirigia o carro. E eu lembro que no caminho, conforme ela ia, a gente ia para Visconde de Mauá, ia para tudo quanto é canto com esse carro. Ela falava assim, lá, é velho, olha as coisas que faz, devia tirar a carta de todo mundo, fez 50 anos. Eu lembro que você falava isso, devia tirar a carta de todo mundo. Hoje eu tô com 56, vou fazer 57, a Bia tá com 55 e vai fazer 56, nós duas somos escorpianas, um dia a gente fica com a mesma idade. No dia 28 de outubro, a Bia fica com 56 e eu também. Aí no dia 29 eu já faço 27. Então, 57, olha a louca. Aí, se fosse pela lei sua, Bia, se na época você tivesse... A gente não estava dirigindo já há 6 anos. Ela falava, tem que tirar a carta de todo mundo. Mas eu brinco, eu falo, gente, eu tô um perigo para a humanidade. Eu, por mim, eu não dirijo, mas eu podia ter alguém que me levasse, eu saía a pé por aí. Hoje mesmo eu fui sair de um lugar, do nada, um motoqueiro surgiu. Assim, ele materializou do lado da minha janela me xingando. Aí ele buzinou, eu levei um susto tão grande que eu estava de vidro aberto com o não, que eu dei um grito, o moço olhou para trás querendo dizer, mas que tá berrando? Daí eu fiz assim, fiz sinal, sabe, de que desculpa, eu cortei o moço, o motoqueiro, gente, que perigo. Mas é isso, a gente vai ficando, né? E outra, muita coisa na cabeça, né? Mas, Adri, e aí? A Rose quer complementar aí no nosso bate-papo. E aí, eu quero discordar um pouco de vocês. Na verdade, a gente está mudando isso. Hoje em dia, os idosos, eles estão, assim, pela longevidade, né? E eles estão fazendo muitas atividades preventivas, eles estão esticando, assim, essa vida de atividades, né? Então, aquele idoso que se cuida, que faz estimulação cognitiva, que cuida da memória, que está ali, né? A gente vê os gerontolescentes da mídia, por exemplo. Você vê uma Fernanda Montenegro com 91 anos, ela está em plena atividade. A gente vê vários idosos com 85, 87 anos, né? Fazendo um monte de coisas, e dirigindo e vivendo a vida normalmente. Então, acho que cada caso é um caso. E esses idosos que se cuidam bastante, eles têm, assim... Eu me lembro que na Inglaterra, quando eu estive lá uma época, a gente via os idosos com mais de 90 anos lendo, pegando ônibus e sozinhos. Alguns iam com cuidadores, mas pegavam ônibus, conversavam com as pessoas, enfim,
eu acho que a gente não deve rotular muito, isso limita um pouco. É muito particular isso. Então, eu acho que é lógico que as pessoas que estiverem por perto dos idosos, se notarem que está havendo algum problema, alguma dificuldade, né, de reflexo e tudo mais, tem que ter um certo cuidado, tem que avaliar. Mas eu acho que cada caso é um caso, porque isso já pode gerar um preconceito de rotular e limitar, de repente, uma pessoa que ainda tem muita coisa pela frente para produzir e para viver, né? Então, a gente É verdade, dá para Rose, porque explicar muito ainda a velhice assim, produtiva, sabe? Sim. Mas é uma brincadeira que a gente tinha, que eu sempre encho o saco da Bia, né? Porque ela falava isso quando tinha 20. Mas foi muito bom que você falou isso, para que não seja criada assim até uma falsa impressão do que a gente está dizendo, pelo amor de Deus. Porque, por exemplo, a minha mãe, que tem 70 e poucos anos, ela dirige melhor que eu. É que o meu problema é essa coisa de ser surda, eu fico meio aérea, meio embananada, né? Em situação como hoje, né? Que eu corri o dia inteiro atrás das coisas de mídia, de rádio, né? Que eu falo que essa minha campanha, eu tenho anjos, aí o Eric é o anjo mor da minha campanha, como que faz? Aqui, ó, o Eric, ele, que está fazendo toda a parte de vídeos, né? Tem o Murilo, a Giovana, o Rafa Casarim, que fez a arte, muita gente está fazendo muita coisa para mim, né? O Willy está dando umas dicas, então sempre tem alguém que está ali ajudando. Mas eu tô me sentindo tipo aqueles donos de circo, sabe? Que ele vende o bilhete, ele é trapezista, ele é domador de leão, ele faz parte do Globo da Morte, no intervalo ele vai vender pipoca. Hoje eu estava lá entregando as mídias para propaganda eleitoral gratuita, né? Ah, é você a pessoa responsável? E de quem que é a mídia? Ah, é minha mesmo, eu sou a pessoa responsável e eu sou a candidata. Então, rodei todas as rádios e foi uma correria, né? E não ficava pronto, daí tinha que ir lá na Center Gráfica, não conseguiu, daí foi no outro, na Multicores, que eles foram outros anjos que passaram para o pendrive para mim, corri na opinião. Então, assim, aí o Eric pegou o jingle, eu que compus, eu que fiz a voz, aí foi o Ivan Carlos ajudou, apresentou uma pessoa que fez um valor melhor, e aí fui lá no 3:15, ele gravou, o Vinícius, uma graça também. E aí, em cima do que ele gravou, o Eric já fez, tipo, eu chamo de PowerPoint, ele fica bravo. Um show de imagens que vai ser para essa semana a propaganda eleitoral da TV Opinião, e depois a gente vai gravar melhor, com mais tempo, que o Nelsinho da Josi Perotto, o Nelsinho do Estúdio House, vai me dar de presente também. Então, assim, eu quero aproveitar, inclusive, né, esse tempo e espaço que nós temos para agradecer todas as pessoas, assim, que está sendo impressionante, pessoas que estão brotando do nada, que estão falando, Dri, eu estou vendo que isso não está legal, eu quero te ajudar. Ou que os candidatos, as pessoas falam, agora você já pode pedir voto, não está dando tempo, as pessoas, elas vêm no Messenger, principalmente no Messenger, Dri, você não me conhece, mas eu sei do seu trabalho, eu te admiro e minha família inteira vai votar em você. Aí eu vou lá no perfil ver quem é, que cara tem, porque, sabe, tá brotando gente assim, então tá sendo, eu brinco que é que nem formatura, né, que tem aqueles filmes que a gente chora, todo mundo faz aquela declaração, eu falei, nossa, tá parecendo uma formatura essa campanha, porque parece que é um momento de colheita, eu tô sentindo isso, que é um momento de colheita mesmo, de tudo que eu plantei, e tenho só a agradecer, inclusive agradecer a vocês, a presença aqui, vocês três, que são pessoas, assim, muito importantes na minha vida, muito queridas e queridos, desse momento, assim, e esse tema, ele é, assim, tem que ser falado infinitamente, né, porque está muito de escanteio essa questão do idoso, né? Muito, muito de escanteio. E eu admiro muito vocês, viu, Bia, e o trabalho de vocês, Bia e Rose, é um trabalho maravilhoso, a Rose cada dia tem uma ideia nova, e está com um grupo maravilhoso que me incluiu lá também, de criatividade, de poema, de música, de canto-terapia, a Bia também, nossa, uma guerreira, minha comadre, madrinha do meu filho,
amiga de infância aí, de viagens, todas as horas, e com esse trabalho maravilhoso que fez no Ministério. A gente vai voltar ainda com a Bia para falarmos sobre acessibilidade para deficientes, que é esse o grande especialidade dela, né? E o Eric, esse fofo, gente, um anjo da guarda que eu conheci indo lá para São Paulo fazer o registro de ator, na época que eu estava fazendo musical com a Aniele e o Jonas. A gente se conheceu e ficou amigo e irmão, né, Eric? Parece que a gente é amigo de escola. O Eric, eu nem sei a idade que o Eric tem, porque ele é um velhinho, gente. Ele está disfarçado, mas ele é um velhinho. As músicas que ele compartilha, as coisas que ele fala, é só série de Dino Eugênio, Maxwell Smart. Eu não sei o que aconteceu. É um chip aí de uns 70 anos dentro desse corpo útil. Eu nem sei que idade ele tem, porque para mim ele é um velho. Quando ele tem, eu ele é novo. Por isso que ele queria saber se ele ainda continuava, né, Adri? Acho que é por isso que ele quer saber se ele continua dirigindo ou não. Ele está com essa dúvida aí. Olha, Maria Carolina, campanha linda, Adri. Que legal. E às vezes ele me irrita. E eu falo, Eric, eu não tô boa, não brinca com... Eu não tô boa. Porque as pessoas, né? Quem não me conhece, né, Bia? Ai, você é de luz, ai, você tá sempre rindo, mas eu sou muito monstra quando eu tô irritada. E aí, teve um dia que eu estava muito cansada, ele falou assim, não sei o que, ele queria fazer não sei o que, eu falei, ai, Eric, pelo amor de Deus, mas só que daí eu nem queria responder, porque eu sabia que eu ia achar ruim o que ele sugeriu, e que era de pura pirraça, só porque eu estava irritada. Eu falava assim, vamos conversar amanhã, para não ter que falar que eu não gostei. Não, mas e se fizesse isso? Eric, não, se eu responder agora eu vou falar que não, mas o ser humano não é o seu forte. Se ao vivo ia dar um pedala nele naquela hora. Eric, amanhã cedo, não fala mais comigo, não fala mais comigo. Rodrigo, eu só queria aproveitar que eu estava depois que eu vi que eu estava sem o microfone, mas comentar com vocês que agora está em moda, em alta, né, as co-house. É co-house? É co-house, né, que é assim que pronuncia. Mas que as pessoas têm ido para planejado, projetado e têm feito essa opção de vida, de morar nesses espaços. Aqui no Brasil está em alta isso, que são vilazinhas e que cada idoso tem a sua casinha micro, às vezes com 2 quartos, mas muitas vezes é um quarto só, sala, cozinha e banheiro. E nessas mais sofisticadas e tudo mais, tem até um hotelzinho para daí se um filho vem de fora, quer se hospedar e ficar perto, aí tem esse hotelzinho dentro desse espaço. Mas, e daí todas essas atividades, né, Rose, que você está querendo aí, geralmente tem um espaço apropriado para esses idosos poderem ter uma atividade. Então, eu acho que é um projeto muito bacana, que não sei se empresários, seja lá, poder público, nem pensar, mas para os grandes empresários, se tiver aí gente escutando, eu acho que é um investimento com retorno certo, porque tem muita gente que... E sempre tem uma equipe, né? Tem geriatra, tem psicólogo, tem, enfim, fisioterapeuta, todo mundo podendo dar esse apoio, né? Que também para a família fica uma coisa muito mais segura, né? De saber que os pais estão nesse espaço e que tem profissionais ali olhando, e também não é um asilo, que ele fica dentro do quarto dele, né? Não, tem o espaço da casa, do lar, onde ele pode levar as suas memórias, as suas recordações, né? E tudo isso que é tão importante na velhice, né? A gente abrir mão dessas coisas
é muito difícil, né? Porque tudo tem história, né? Os objetos têm história na vida da gente, né? Então, A ideia é preservar a individualidade da pessoa, né? A sim, pessoa ela tem que ter o seu mundo, o seu espaço respeitado. Então, a individualidade é tudo. E o idoso, ele se sente muito desrespeitado, né? Nesse momento, assim. Tem uma iniciativa parecida com essa, que são professores aposentados da Unicamp. Mas aí é aquela coisa já preventiva, eles já se organizaram, quando eles se aposentaram super bem, né, independentes e tal, eles decidiram tomar essa iniciativa de fazer um tipo de um albergue, né, de aposentados da Unicamp, então a maioria se conheciam, então criaram espaços assim, tipo um condomínio de amigos, né, e ali eles mesmos projetaram um lugar para morar do jeitinho que eles queriam. Então, já tem começado, já está tendo um movimento. É uma coisa meio que copiada de outros países aí, mas aqui no Brasil já está tendo esse movimento. As pessoas estão tomando iniciativa. E aí eu vou querer conversar com você, Bia, também. Porque quem sabe a gente não pode trocar umas ideias, porque eu vou precisar de ideias, assim, arquitetônicas, é da arquitetura, né? eu faço parte de um escritório que é de São Paulo, que eles estão com um projeto muito interessante, que chama 55 mais. Até eu já poderia estar lá dentro, né? A partir do fim do mês. Mas a ideia é que essas famílias morem nas suas casas, mas, por exemplo, elas continuem trabalhando e tem uma sugestão de não ter mais carro. Essas famílias não precisam de carro. Teriam os carros no condomínio e, se elas precisarem, elas usam esse carro. E daí é abatido do valor do condomínio todo mês, entendeu? Então, tem uns recursos, assim, uns serviços, aliás, que você vai descontando não, vai pondo no condomínio, né? O uso do carro durante 2 horas. Então, tudo isso também vai diminuindo o custo, né, do idoso, se for pensar, né? Para que você precisa ter um carro guardado na garagem e usar, sei lá, 2, 3 vezes por mês? Então, são umas ideias muito interessantes, inclusive eles lá têm um sistema com uma tecnologia muito bacana, que essa pessoa todo dia vai lá, põe o dedo no espelho e tem um recurso que vai até o postinho de saúde que tem na entrada do condomínio, e lá você mede a sua pressão, a tua temperatura. Então, você já tem esse diagnóstico logo cedo, entendeu? A hora que você tiver. Então, é muito interessante. Se você tiver interesse, a gente pode sentar, fazer uma live, enfim, podemos conversar, porque esse pessoal de São Paulo é muito bacana, estão com umas coisas muito interessantes. Muito, adorei isso. Vamos conversar. Eu faço voto que a gente chegue logo nisso, né? Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa ainda passar por muita coisa, né? Por exemplo, o mais importante é que nós temos aqui 3 pessoas, eu, a Bia e a Rose, pessoas dispostas a fazer alguma coisa, e nós temos a Adri, que é candidata à política, se comprometendo a estar fazendo essas coisas, ou seja, não executando, evidentemente que não é o poder do vereador, mas fiscalizando e mediando que realmente os projetos cabíveis a isso tomem forma e realmente aconteçam. Não é esse o comprometimento, Adri? Exatamente. E é isso que é o mais importante, né? Por isso que eu venho trazendo, né, essas pessoas, de vários assuntos, porque assim a gente não precisa inventar roda. E a gente não precisa, enquanto candidato, ser uma enciclopédia ambulante é lógico que a gente vai virando, porque vai convivendo com tudo, vai olhando todos os cantos e vai virando essa enciclopédia devagarzinho. Mas esse processo é de poder estar, assim, cercada, né, de pessoas que sabem
daquele assunto que elas são especialistas. Então, sabendo fazer essas conexões e trazendo as pessoas para perto, a gente vai aprendendo o que precisa e aprendendo onde exigir, onde encher o saco e cutucar. Não, mas em tal cidade já tem, então é possível. Mas como vai fazer? No Canadá eles já fazem, na Holanda eles já fazem, vamos ver como eles estão fazendo lá. Então, assim, tem vários países que já estão, assim, maravilhosos nesse sentido. Ir copiando, adaptando, buscando, criando coisa nova a partir do que tem. Tem muita coisa já acontecendo. O importante é esse compromisso que eu tenho, de encher o saco para que as coisas aconteçam, e ir, colocar no Facebook, xingar no jornal, na rádio, onde for, e ir apertando até que as coisas comecem a funcionar realmente do jeito que deve. Porque a gente está falando e está dando exemplo de uma parcela da população de classe economicamente bem de vida. Mas nós temos aí quanta gente sofrendo em quartinho, jogado num canto de casa, né, ou num sofá da sala, num quartinho do fundo ali esquecido, né? Então precisa, junto com a saúde, a gente pegar com a educação, que é isso que a Rose falou, de mudar a mentalidade e trazer de volta os valores, respeito, honra e uma veneração mesmo às pessoas mais velhas. Pegar a equipe de saúde, já tem equipe que vai atrás de dengue, que vai de casa em casa, poder incorporar essa equipe pessoas que possam estar indo ver os idosos, tá fazendo, já deve ter isso, o mapa dos idosos da cidade, como eles estão sendo, se estão sendo negligenciados, se estão sendo agredidos, tem muita agressão, tem muito abuso sexual. É triste dizer, é chato ter que falar isso num espaço, mas é a realidade, tem que ser dita. Então, tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Tem serviço. Por isso que eu brinco, se vocês quiserem, eu vou trabalhar. Se não quiserem, eu descanso, tá tudo bem também. O mais importante não é ter eu pessoas... que peço meu voto, são vocês que vão pedir minha candidatura. O mais importante é ter pessoas abertas, assim, não é? Porque sacudida é pessoa, né? Isso vocês sabem. Exatamente. Gente que ouve, né? Que escuta, que realmente escuta os problemas. Vocês têm algumas colocações finais? Acho que eu vou aproveitar que está aberto o meu microfone para agradecer, que eu vi os comentários da Gi, da Carol, né, e quem mais estiver assistindo. Tem muita gente que deixa para assistir no dia seguinte, que sabe que vai ficar gravado, né, na página ali. E agradecer vocês por estar comigo nessa empreitada. A Bia e a Rose já fizeram parte do plano de governo quando eu estava pré-candidata a vice. E o Eric aí, que está sendo o meu anjo da guarda mor nessa campanha. Muito obrigada, viu, Eric? Eu não tenho, assim, palavras, eu fico até com medo de chorar, se eu continuar falando. Muito obrigada de coração, tudo que você tem feito por mim. Quais suas colocações? Não, eu queria também agradecer o convite, pedir desculpas por toda essa confusão. Eu estou achando que é algum problema aqui do meu celular, porque agora eu passei para o computador, foi tudo normal. Mas eu acho que deu para a gente ter uma troca aí bacana, que eu pude estar participando. E, bom, eu tenho uma admiração incrível por essa mulher aí, por essa candidata, que não é de hoje, que é minha irmã. Eu falo que é de outras vidas, essa nossa relação, não é de agora, e torço muito, desde o início, eu falei, Dri, você tem que abraçar essa causa, você tem que ir, você tem muita gente querida, que gosta muito de você, e que eu tenho certeza que vai te apoiar, e nas horas que você estiver querendo desistir, o pessoal vai te entusiasmar, e você vai dar conta de tudo isso, que não deve ser fácil. Mas, enfim, queria falar que realmente ela é uma guerreira, ela é um exemplo. Eu também não posso falar muito, senão já vou começar a chorar, então vou parar por aqui. Mas foi muito legal e espero participar demais, porque sempre são trocas interessantes. Com certeza. Rô?
Bom, eu também quero agradecer pelo convite e dizer que o que eu já falei antes para você, né, Dri, a política precisa de humanização. E humanidade é uma coisa que você tem de sobra, isso basta olhar para você. Então, eu acho que sensibilidade, empatia, humanização não pode faltar na política, principalmente de hoje em dia, né? Que está muito raro. Então, eu acho que é a população que tem a ganhar, se você ganhar essa eleição, né? E tá aí com esses projetos, com essa energia toda, com tanta vontade de ajudar o outro que você tem. Então, eu tenho maior orgulho de estar participando disso tudo, de ser convidada por você para falar nas suas lives, enfim, e ter um projeto junto com você, porque é legal, né, a gente poder atrair pessoas assim, que quer fazer sua marca positiva no mundo, né? Então, estamos junto. Estou aí para o que precisar. Valeu. E eu endosso um comentário seguinte: agora, nesse momento de eleição, é importante que nós comecemos a pensar na questão municipal. É fundamental que algumas pessoas estejam muito focadas na questão do país. É claro que nós estamos, mas só que nós temos uma chance agora de mudar quem está próximo da gente. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. E para esse primeiro passo, nós não vamos votar em alguém que seja engessado, que não nos ouça, que não seja aberto. Nós não podemos repetir esse erro novamente. Então, para que esse erro não seja repetido novamente, se você, por um acaso, não conhece muito a Adri, ou conhece a Adri mais como pessoa, não sabe o que ela pensa sobre política, ou etc., é muito importante que vocês vão atrás de conhecer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente votar para a Adri. Por quê? Porque aqueles adjetivos que eu disse antes, de ser humana, e todas as duas aqui disseram, de ser humana, de ser aberta, não engessada, de ouvir as pessoas, então isso é muito importante. Para que algo aconteça, é preciso uma engrenagem, e nós temos a engrenagem, que é a Adri 50 mil. Então, eu espero que todo mundo preste muita atenção nos vídeos que nós estamos postando, nas falas dela. É importante que vão atrás de conhecer novamente, e eu enfatizo isso. Você tem algum político que não seja Adri, mas vai lá, faça o comparativo. O que é isso? O que é ali? Isso não vai fazer com que perca a amizade, mas vai fazer com que você aumente o conhecimento. Vamos aumentar o conhecimento para poder votar certo. E quando nós tomamos a atitude certa, nós não erramos e não vamos dormir com a cabeça e a consciência ruim. Dri, obrigado por eu fazer parte aqui dessa mediação e espero uma próxima live para a gente estar junto. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e não se esqueçam de estar sempre ligados com a Adri Desotti. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.